A deputada federal Erika Hilton foi identificada como do gênero masculino no visto que recebeu dos Estados Unidos. Ela diz que vai contra-atacar com um processo contra o governo Donald Trump na ONU. E já vou adiantar, tá certíssima, Érica. Vamos lá, vamos chamar a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Vamos lá, Ana. A gente tem aí a Erika Hilton, deputada federal, né? Uma das primeiras deputadas federais trans do Brasil, né? Ela e a Duda Salabert chegaram juntas aí, têm juntas o título de primeiras deputadas federais trans do Brasil, que foi tirar um visto para participar do Brasil Conference, que aconteceu em Harvard. Ela já tinha um visto dos Estados Unidos anterior, que tinha sido tirado em 2023, e nesse visto contava o gênero dela como feminino. Até porque todos os documentos dela aqui no Brasil, incluindo a certidão de nascimento, trazem gênero feminino. Então não teria razão para que esse visto tivesse outro gênero. E o que aconteceu agora, tirando esse outro visto agora em 2025, já durante o governo Donald Trump, o visto chegou com gênero masculino, sendo que não tinha nenhum dos documentos que ela entregou, que ela apresentou para retirar esse visto, trazia gênero masculino. Então, uma coisa assim que eles tiveram que pesquisar a vida dela para saber que ela é trans para colocar o gênero masculino, ao contrário de todos os documentos que eles tinham. Sabe? Nossa, é uma Então, coisa muito pessoal. Que absurdo. sabe, totalmente sem noção. É uma coisa que, de certa forma, a gente poderia dizer que ela já esperava, né? Já era esperado, porque isso é uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, com as pessoas trans dos Estados Unidos, todo mundo que está tendo que renovar, todas as pessoas trans que estão tendo que renovar qualquer documento lá e que já tinham feito a alteração dos seus documentos, está vindo com o gênero que foi designado ao nascer, né? E a gente viu isso, inclusive, acontecer com aquela atriz do seriado Euforia, né? Então, meio que já era esperado. Vamos ver aí alguns detalhes sobre isso lá no O Povo. Em 2023, antes da atual gestão de Donald Trump, ela já havia conseguido um visto semelhante para os Estados Unidos, mas com a informação de acordo com sua autodeterminação de gênero como mulher. Erika Hilton foi convidada a participar do evento Brasil Conference 2025, que aconteceu nesta semana em Cambridge. Sua participação foi autorizada pela presidência da Câmara dos Deputados como missão oficial da parlamentar nos Estados Unidos. Neste tipo de É viagem importante, oficial, né? Ela estava em missão oficial. a Câmara solicita o visto de seus representantes diretamente à embaixada do país a ser visitado. Segundo a equipe da parlamentar, o trâmite, que deveria ser simples e protocolar, foi truncado desde o início, após novas diretrizes do governo americano. O visto foi concedido reconhecendo o status oficial da viagem. No entanto, a emissão do documento no dia 3 de abril veio com a informação de que a deputada seria do sexo masculino. Segundo Érica, em nenhum momento ela preencheu documentação com tal informação. Segundo o entendimento da equipe da parlamentar, não há como questionar juridicamente o documento, já que se trata de um ato de soberania do governo americano. Érica avalia que o episódio é um problema também diplomático. Abre aspas. É absurdo que o ódio que Donald Trump nutre e estimula contra as pessoas trans tenha esbarrado em uma parlamentar brasileira indo fazer uma missão oficial em nome da Câmara dos Deputados. Fecha aspas. Esse é um outro ponto que eu acho bem importante, Ana. Você até pode ter a opinião que você quiser sobre o gênero da Érica. Na verdade, não deveria ter, não. É feminino e acabou. Mas, enfim, você Uhum. pode discordar. Você não deveria, mas pode discordar disso, infelizmente. Não, ainda assim, o que está fazendo ali é uma questão diplomática. É uma questão diplomática. Ela estava representando a Câmara dos Deputados no Brasil, né, para participar desse evento. E os Estados Unidos está colocando entraves em cima disso. E os Estados Unidos estão passando, inclusive, por cima
questão da soberania brasileira. Afinal de contas, o país, o Brasil, o país da qual ela é cidadã, já disse, ela é mulher. Quem é o outro país para querer vir dizer o que ela é ou deixa de ser? Sabe? Então é passar por cima do país, não é só passar por cima da autodeterminação da Érica, né? A própria Érica se manifestou, uma coisa importante, ela acabou decidindo não ir no evento. Ela acabou não indo, né, no Brasil Conference depois de toda essa questão. E ela disse em entrevista à Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, que ela fez isso em parte porque ela não queria se sujeitar a essa arbitrariedade dos Estados Unidos, e em parte também por medo de qual seria o tratamento que ela receberia no aeroporto, quando fosse passar pela imigração e tudo mais, tendo uma imagem feminina, um nome feminino nos documentos, com o passaporte, o visto dizendo. O visto, não passaporte. O visto dizendo sexo masculino. E é uma coisa que eu entendo perfeitamente, sendo uma pessoa que já passou aí alguns anos tendo documentos diferentes da minha realidade. É um medo completamente genuíno, sabe? É perfeitamente compreensível. Ela chegou também a se manifestar nas redes sociais. Vou trazer aqui o que ela escreveu lá no Blue Sky. Sim, é verdade, fui classificada como do sexo masculino pelo governo dos Estados Unidos quando fui tirar meu visto para ir à Brasil Conference na Universidade de Harvard e no MIT, né? Não me surpreende, isso já está acontecendo nos documentos de pessoas trans dos Estados Unidos já faz algumas semanas. Não me surpreende também o nível de ódio e fixação dessa gente com pessoas trans. Afinal, os documentos que apresentei são retificados e sou registrada como mulher, inclusive na certidão de nascimento. Ou seja, estão ignorando com documentos oficiais de outras nações soberanas, até mesmo de uma representante diplomática para ir atrás e descobrir se a pessoa em algum momento teve um registro diferente. Mas no fim, sou cidadã brasileira, tenho meus direitos garantidos pela nossa Constituição, legislação e jurisprudência. E, se a embaixada dos Estados Unidos tem algo a falar sobre mim, que fale embaixo dentro do prédio deles, cercados de todos os lados pelo nosso Estado democrático de direito. O que me preocupa é um país estar ignorando documentos oficiais acerca de seus próprios cidadãos, alterando-os conforme narrativas e desejo de retirada de direitos do presidente da vez. Porque isso não vai parar em nós ou atingir apenas pessoas trans. A lista de alvos dessa gente é imensa. E já estava sendo escrita quando o primeiro escravizado foi liberto, quando a primeira mulher votou, quando os trabalhadores exigiram o primeiro aumento de salário, quando indígenas reivindicaram o direito ao próprio território, quando um latino tentou ter de volta um pouco que lhe foi roubado. Essa lista de alvos continua crescendo e faz parte de uma agenda política de ódio global que também não para nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil é uma agenda política de ódio que já derrotamos uma vez e derrotaremos quantas vezes forem necessárias. Erika Hilton sendo Erika Hilton. É lapada atrás de lapada atrás de lapada nesse texto, né? E daí, Ana, só pra gente completar, ela não parou só no textão, deixar bem claro, ela não parou só no textão nas redes sociais. Ela afirmou, a Mônica Bergamo, lá na Folha de São Paulo, vou até trazer aqui, Erika Hilton recebe visto dos Estados Unidos com gênero masculino e diz que acionará Trump na ONU por transfobia. Certíssima a Erika. Vamos direto para a parte que nos interessa aqui, as aspas. Não se trata apenas de um caso de transfobia, se trata de um documento sendo rasgado sem o menor tipo de pudor e compromisso. Irei acionar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, judicialmente na ONU e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Queremos que o Itamaraty chame o embaixador para dar explicações. Me senti violada, desrespeitada, senti competências do meu país sendo invadidas por uma pessoa completamente alucinada, um homem doente que ocupou a presidência da República dos Estados Unidos e se sente dono da verdade. Meus documentos civis brasileiros foram desrespeitados. É isso, Ana. Eu tô achando assim, a Erika é muito boa de comunicação e ela tá adotando uma abordagem comunicacional aí que eu tô achando muito boa, que é focar no desrespeito ao país. Porque infelizmente, eu sou obrigado a admitir isso, infelizmente aqui no Brasil,
se focar na questão de, ai meu Deus, colocaram no masculino e quando era para ser feminino, vai ter gente aqui dentro do Brasil mesmo, inclusive gente dentro da própria esquerda, que vai dizer, ai, isso não é importante, ou ai, eles estão certos. Agora, quando ela foca nisso como uma questão de soberania nacional, eu acho que ela tem muito mais chance de conseguir angariar apoio para fazer barulho em cima disso aí, do que ela focando na questão da transfobia. É horrível isso. Eu acho que a questão da transfobia deveria ser o mais importante aí, mas a gente sabe a realidade que a gente vive. Sim. E vamos ver. Eu, sinceramente, não acredito que a ONU ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos vá fazer muita coisa, porque ambos estão sofrendo, inclusive, na mão do Trump, com cortes de verba e tudo mais, e eles não vão querer comprar essa briga. Mas ela tem que fazer barulho mesmo, quer isso vá para frente ou não. E por fim, já me preparando para os comentários que vão aparecer aqui embaixo, dizendo, ai, mas tem XY é homem, nasceu com pênis é homem, etc, etc, etc. Gente, vamos Não deixar é bem assim que claro. funciona. Isso é relevante? Sabe para que é relevante a questão dos genitais ou da questão dos cromossomos, etc? Para atendimento médico e para reprodução. Só para isso. Só para isso. Se você não é um profissional da saúde que está cuidando de uma pessoa trans, e se você não está tentando ter um filho com uma pessoa trans, qual é o cariótipo dela, né, os cromossomos, qual é o genital que ela tem, é completamente irrelevante. Todas as interações que nós temos no dia a dia com as pessoas não não envolvem nem os cromossomos e nem os genitais delas. Inclusive, documento não vem nos genes escrito documento tem que estar dito isso. Documento é uma coisa que o ser humano inventou. Não tem nada de biológico no documento. Qual banheiro a pessoa vai usar? Gente, o natural é fazer na moita. Natural é fazer na moita. Se tem banheiro, já é invenção do ser humano, não tem nada de natural, não tem nada de biológico na existência da porra do banheiro. Então, é irrelevante para as questões que estão sendo discutidas aqui, qual é o cromossomo, qual é o genital. Entendeu? Os documentos, o visto, tudo isso aí são construções sociais. Não tem nada de biológico nisso. Ponto. Bom, e para quem ainda. Eu tô vendo que tá rolando umas dúvidas ali no chat. Para quem ainda tiver dúvida, veja. Que cromossomo a pessoa tem, que genital a pessoa tem, não é uma questão para o documento que ela leva, até porque ninguém vai fazer nenhum exame de sangue e eu espero que ninguém vá apalpar ninguém na hora de passar numa fronteira. Então, não é em absoluto relevante. Aliás, não é relevante. A Sofia tem toda completa, total razão, né? Não é relevante para ninguém a menos que você esteja, né, tratando medicamente dessa pessoa ou você esteja tentando ter um filho com essa pessoa. Então, né, não tem qualquer motivo para isso ter relevância. Eu acho que a Erika tem, acima de tudo, todo o nosso apoio, obviamente. Tá certíssima em fazer o maior barulho possível, né, diante disso. É uma ofensa não apenas à Érica, é uma ofensa a todas as pessoas trans e é uma ofensa, sim, ao Brasil enquanto nação. Né? Se alguém tá vendo isso dizendo, eles têm o direito deles, o Brasil inteiro está sendo ofendido enquanto nação. É um absurdo. A hora que você considera isso, né, que toda a documentação da Érica consta feminino, e aí eles vão lá e fazem uma coisa pessoal de contradizer os nossos documentos, a nossa legislação, a nossa soberania para dizer não, eu vou aqui dizer que não é. É uma ofensa enorme. O certo mesmo, Sofia, era de fato o Itamaraty se manifestar duramente, porque isso é uma ofensa severíssima, assim, em termos diplomáticos, isso aí é horrível,
Né? Tá dizendo, ó, vocês, os documentos de vocês, a legislação de vocês, a soberania de vocês, não é nada, interessa aqui o que nós pesquisamos aqui na internet. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Então tem que fazer um barulho mesmo. Acho que vão fazer esse barulho todo? Aí é o que é foda. Acho que não. Porque não vão querer se comprometer diplomaticamente, só por causa de uma pessoa trans. Sabe? Falta de Eu vou além, Ana. Eu né? vou além. Não é nem só não vão querer se comprometer diplomaticamente. Não vão querer se comprometer nacionalmente. Porque vamos ser sinceras, Ana. Alguma vez você viu algum governo no Brasil? E sim, eu estou incluindo os governos de esquerda. E sim, eu estou incluindo, inclusive, os mandatos anteriores. Não estou falando nem só desse. Os mandatos anteriores do PT se comprometer com a causa das pessoas trans? Não. Não. Nenhum governo no Brasil se comprometeu com as pessoas trans. Nenhum. Muito pelo contrário. Eu vou trazer isso quantas vezes for necessário, porque é uma mágoa que eu vou até o fim da vida. A Dilma chegou a dizer, quando cancelou o programa Escola Sem Homofobia, que inclusive tinha combate à transfobia também, lá em 2011, que o governo dela não vai fazer propaganda de opção sexual. O governo Lula não vai fazer nada para proteger as pessoas trans. Infelizmente, a realidade, e nesse ponto eu sou obrigado a concordar com boa parte aí da comunidade trans, é nós por nós. É nós por nós. Desculpa, a esquerda, a direita, dane-se. É nós por nós. Tá certíssima, Sofia. E isso é talvez o mais duro de perceber nisso tudo também. Que a gente sabe que o que está acontecendo, né, e o que aconteceu aí com a Erika Hilton, não vai encontrar eco e indignação, não vai encontrar amplificação, nem aqui, nem lá fora. Dito isso de novo, que ela possa e faça o maior barulho possível, terá a nossa repercussão para todo e qualquer barulho possível. E quem tá achando que isso é uma questão menor, vai achando que uma hora vai chegar em você. Vai. Tá? Vai chegar. Se não é pela empatia, o que já é uma merda, né? Você não conseguir olhar para isso e entender que é grave, uma hora vai chegar em você e aí será tarde demais e sinceramente eu não terei empatia de quem não teve agora, tá? Puta que pariu. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui por enquanto, né? Por enquanto. Vamos lá, chat, a gente volta em instantes com mais assuntos do dia. Que não vão ser mais leves que esse.